Eu achei que seria o dia mais feliz da minha vida quando recebi aquela ligação. Era uma segunda-feira de manhã. Eu estava organizando os produtos novos na loja quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz educada me informava que eu havia sido escolhida como empreendedora do ano da região Nordeste. Minha loja de produtos artesanais, que eu havia construído tijolo por tijolo durante os últimos 15 anos, estava sendo reconhecida oficialmente. Fiquei em silêncio por alguns segundos. 15 anos vendendo bonecas de pano, bordados, cerâmicas pintadas à mão, produtos que eu mesma criava nas madrugadas depois que todos dormiam. 15 anos ouvindo que era apenas um hobbyzinho, uma forma de me manter ocupada. E agora estava ali, sendo parabenizada por uma conquista que nem eu mesma sabia que tinha direito de sonhar. A cerimônia seria na sexta-feira seguinte, no centro de convenções da capital. Um evento elegante, me disseram, com autoridades locais e empresários importantes da região. Poderia levar acompanhantes, claro. Família sempre era bem-vinda em momentos como esses. Desliguei o telefone com as mãos tremendo e o coração disparado. Pela primeira vez em muito tempo, senti um orgulho genuíno de mim mesma. Não era mais a Ernestina que ficava calada quando alguém criticava minha loja. Não era mais a mulher que abaixava a cabeça quando ouvia comentários sobre estar perdendo tempo com essas coisinhas. Eu havia conseguido algo grande, algo que merecia ser celebrado. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Corri para casa naquele meio-dia com uma ansiedade boa no peito. Iria contar para Carlos, meu marido de 32 anos, para Patrícia, minha única filha, e para João Pedro, meu neto de 17 anos. Finalmente, teria algo que os faria se orgulhar de mim. Finalmente, eles veriam que aquela lojinha deles não era apenas um passatempo de mulher velha entediada. Carlos estava na sala assistindo televisão quando cheguei. Aproximei-me dele quase correndo, com o convite que haviam me entregue ainda quente na minha mão. Amor, você não vai acreditar no que aconteceu, comecei, tentando conter a emoção na voz. Lembra que eu te contei sobre aquela inscrição que fiz há alguns meses? Do prêmio de empreendedorismo? Ele nem tirou os olhos da televisão. Apenas resmungou como resposta. Eu ganhei, Carlos. Ganhei o prêmio de empreendedora do ano. Tem uma cerimônia na sexta-feira e eu posso levar vocês comigo. É no centro de convenções. Vai ser um evento grande. Foi então que ele virou o rosto para mim. Mas não era a expressão que eu esperava ver. Era desdém puro. Prêmio para a lojinha de produtinhos artesanais baratos de bairro? Ele disse, soltando uma risada que me cortou como uma navalha. Ernestina, pelo amor de Deus, que tipo de prêmio é esse? Deve ser uma dessas coisas que inventam para fazer as pessoas se sentirem importantes. Eu não vou me humilhar indo numa cerimônia ridícula dessas. Tô fora. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Ali estava eu, com 59 anos, segurando nas mãos o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho. E meu próprio marido estava me humilhando, como se eu fosse uma criança que havia se empolgado com alguma besteira. Engoli seco e tentei manter a compostura. Mas Carlos é importante para mim. 15 anos trabalhando nessa loja, construindo alguma coisa com as minhas próprias mãos. Importante? Ele me cortou, aumentando o volume da televisão. Ernestina, você vende bonequinhas de pano para turista. Não se iluda achando que isso é um negócio de verdade. E não me venha com essa conversa de que eu tenho que fingir que é. Saí da sala com as pernas bambas e o convite amassado na mão. Pensei em ligar para Patrícia imediatamente, mas decidi ir até a casa dela. Ela morava a apenas 2 quadras de distância, num sobrado que Carlos havia ajudado ela a comprar quando se casou com Henrique. Encontrei minha filha na cozinha, preparando o almoço para a família. Quando contei sobre o prêmio, ela parou o que estava fazendo e me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Que legal, mãe, disse, mas o tom estava estranho, forçado. Então é sexta-feira? Sim, minha filha, sexta-feira à noite. É uma cerimônia elegante. Você pode levar Henrique e João Pedro também. Seria muito importante ter vocês lá comigo. Patrícia suspirou e voltou a mexer na panela, evitando meu olhar. Não vai dar, mãe. Henrique e eu já temos um compromisso na sexta. Uma jantar importante com os chefes dele. Você sabe como essas coisas são fundamentais para a carreira, né? Não posso cancelar agora.
Mais uma vez senti aquele aperto no peito, aquela sensação de estar sendo diminuída pelas pessoas que eu mais amava no mundo. Mas filha, não pode remarcar, é só dessa vez. Mãe, por favor, não me coloca numa situação difícil. Esse jantar foi marcado há semanas. Além do mais, você não precisa de nós lá para receber seu prêmio. É seu momento. Aproveite. João Pedro apareceu na cozinha nesse momento, mexendo no celular como sempre. Quando Patrícia contou sobre o prêmio da avó, ele levantou os olhos por 2 segundos e disse: "Parabéns aí, vó", antes de voltar a atenção para a telinha. Nem ao menos perguntou do que se tratava o prêmio. Nem demonstrou curiosidade sobre o que a própria avó havia conquistado. Apenas um "parabéns aí" jogado no ar, como quem comenta sobre o tempo. Voltei para casa naquela tarde carregando uma tristeza que eu não sabia como nomear. Na loja, organizei produtos e fingi que estava bem para as clientes que apareceram. Mas por dentro, uma parte de mim estava se despedaçando devagar. À noite, durante o jantar, tentei mais uma vez. "Então, realmente ninguém vai poder ir comigo na sexta?" Perguntei, num último fio de esperança. Carlos nem levantou a cabeça do prato. "Ernestina, eu já te disse que não vou nessa palhaçada." Patrícia estava no telefone resolvendo algo do trabalho. João Pedro comia de fone de ouvido, completamente alheio à conversa. Foi então que eu disse as palavras que doeram na minha própria boca. "Tudo bem, eu entendo, mas eu não entendia. Não entendia como as pessoas que supostamente me amavam podiam desprezar algo tão importante para mim. Não entendia como meu marido podia chamar minha conquista de palhaçada. Não entendia como minha filha priorizava um jantar de trabalho em detrimento do reconhecimento da própria mãe. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Carlos, que roncava tranquilamente, eu tomei uma decisão. Iria sozinha para a cerimônia. Pela primeira vez em muitos anos, faria algo só para mim, sem me importar com a opinião de ninguém. Sexta-feira chegou e eu me arrumei com o meu vestido mais bonito, um azul marinho que havia comprado para o casamento de uma prima há 2 anos e nunca mais havia usado. Fiz unhas, cabelo, me maquiei com cuidado. Quando saí de casa, Carlos estava assistindo televisão e apenas acenou distraidamente. O centro de convenções estava lindo, decorado com flores e luzes elegantes. Havia muito mais gente do que eu imaginava. Pessoas bem vestidas, empresários que eu reconhecia dos jornais locais. Por um momento me senti deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Mas quando uma organizadora me cumprimentou pelo nome e me conduziu para uma mesa especial, algo dentro de mim começou a mudar. Ali estava eu, Ernestina Beltrão, sendo tratada com respeito e admiração por pessoas que nem me conheciam pessoalmente. Durante a cerimônia, ouvi histórias de outros empreendedores. Uma senhora que tinha começado um negócio de doces caseiros aos 55 anos e agora fornecia para grandes redes de supermercados. Um homem que havia transformado uma pequena oficina mecânica numa empresa com mais de 50 funcionários. Histórias de pessoas comuns que haviam construído coisas extraordinárias com trabalho e perseverança. E então chegou a minha vez. Quando chamaram meu nome, eu me levantei com as pernas tremendo e caminhei até o palco sob aplausos calorosos. Recebi o troféu das mãos do prefeito, que fez um discurso elogiando minha dedicação em preservar as tradições artesanais da região e em dar oportunidades de trabalho para outras mulheres da comunidade. Foi quando eu estava voltando para minha mesa, ainda segurando o troféu, que uma jornalista se aproximou de mim. "Dona Ernestina, sou repórter da TV Nordeste. Podemos conversar rapidamente? Sua história chamou muito a atenção da nossa equipe." Ela me conduziu para um canto mais reservado, onde havia uma câmera discreta sendo operada por um cinegrafista. 15 anos construindo um negócio que hoje emprega 12 pessoas diretamente e movimenta a economia local através do turismo cultural. Sua loja se tornou uma referência em produtos artesanais autênticos, mas o que pouca gente sabe é que seu trabalho vai ser destaque numa reportagem especial que vamos exibir no programa dominical da Rede Nacional, não é? Eu quase deixei o troféu cair das mãos. "Como é que é?" consegui perguntar. "A produção nacional entrou em contato conosco semana passada. Eles estão preparando uma série de reportagens sobre empreendedores brasileiros que estão transformando suas comunidades. Sua história foi selecionada para representar o Nordeste. Será exibida para o Brasil inteiro no próximo domingo." O mundo girou ao meu redor. Rede Nacional, Brasil inteiro.
Minha lojinha de produtinhos baratos seria vista por milhões de pessoas como um exemplo de empreendedorismo e transformação social. Naquele exato momento, enquanto eu tentava processar a magnitude do que estava acontecendo, Carlos, Patrícia, Henrique e João Pedro estavam jantando num restaurante do centro da cidade, discutindo futilidades e reclamando do preço do vinho. Eles não faziam ideia do que estavam perdendo. E pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a perceber que talvez essa fosse exatamente a oportunidade que eu precisava para entender quem eu realmente era, longe do olhar diminutivo da minha própria família. Quando a entrevista terminou, eu ainda estava em estado de choque. Rede nacional. As palavras ecoavam na minha cabeça como se fossem de uma língua estrangeira. A jornalista me entregou um cartão e disse que a equipe de produção entraria em contato durante a semana para acertar os últimos detalhes da reportagem. Voltei para minha mesa ainda atordoada, segurando o troféu como se ele fosse se desintegrar a qualquer momento. Foi então que as outras pessoas premiadas começaram a se aproximar para conversar. Descobri que não estava sozinha naquele mundo que parecia tão distante da minha realidade. Dona Márcia, uma senhora de 63 anos, havia começado uma confeitaria dentro de casa depois que o marido morreu e ela precisou sustentar 3 filhos sozinha. Hoje, a confeitaria tinha 4 lojas espalhadas pela cidade e ela empregava mais de 30 pessoas. No começo, minha família achava que era loucura. Ela me contou, enquanto tomávamos um cafezinho durante o coquetel. Diziam que eu estava me iludindo, que não tinha idade para começar um negócio. Hoje, eles todos vivem da confeitaria de uma forma ou de outra. Seu Joaquim, um senhor de 70 anos, havia transformado uma pequena oficina de conserto de eletrodomésticos numa empresa que prestava serviços para grandes lojas da região. Ele me disse que a família também duvidou no início. Meu filho chegou a falar que eu estava caducando, que era hora de me aposentar e ficar quieto em casa. Hoje ele trabalha comigo e ganha 3 vezes mais do que ganhava como funcionário público. Enquanto ouvia essas histórias, uma percepção dolorosa foi tomando forma na minha mente. Eu não era a única que havia enfrentado o desprezo da própria família. Havia algo de padrão naquelas histórias. Pessoas que ousaram sonhar depois dos 50 anos e que precisaram provar seu valor para os próprios parentes. A diferença era que essas pessoas tinham conseguido conquistar o respeito das suas famílias através do sucesso financeiro. Eu me perguntava se seria esse o único caminho para ser levada a sério pelos meus. Durante o coquetel, conheci também alguns empresários mais jovens que me surpreenderam com sua reverência pelo meu trabalho. Um rapaz de aproximadamente 30 anos, dono de uma startup de tecnologia, disse que admirava empreendedores como eu. A senhora entende de público-alvo, de nichos de mercado, de relacionamento com o cliente, de todas essas coisas que nós estudamos na universidade, mas que vocês aprenderam na prática, ele me disse, com uma sinceridade que me emocionou. 15 anos construindo uma marca sólida, fidelizando clientes, criando uma reputação. Isso é muito mais difícil do que começar uma empresa com investimento milionário. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista. Não como a esposa do Carlos, não como a mãe da Patrícia, não como a avó do João Pedro. Eu era Ernestina Beltrão, empreendedora, mulher que havia construído algo importante com as próprias mãos. O evento terminou por volta das 11 horas da noite. Peguei um táxi para voltar para casa, abraçada no meu troféu, com a mente ainda processando tudo o que havia acontecido. No caminho, decidi ligar para Patrícia para contar sobre a reportagem nacional. Afinal, era minha filha. Ela ficaria feliz em saber, não é mesmo? Alô, mãe? Atendeu Patrícia com a voz um pouco alterada. Minha filha, você não vai acreditar no que aconteceu na cerimônia. Mãe, espera um pouquinho. Estamos ainda no restaurante. Ouvi ruídos de conversas ao fundo, risos, o som de pratos e talheres. Eles estavam se divertindo enquanto eu vivia o momento mais importante da minha vida profissional. Patrícia, é importante. Descobri que minha história vai passar na televisão nacional, no programa dominical. Mãe, eu não consigo conversar agora. Henrique está contando uma piada para o pessoal. A gente conversa amanhã, tá bom? E desligou. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, sentindo uma mistura de tristeza e raiva crescendo no meu peito. Até numa notícia como essa, eu não conseguia a atenção da minha própria filha. Cheguei em casa quase meia-noite. Carlos já estava dormindo.
roncando alto como sempre. Coloquei o troféu em cima da cômoda do quarto e me deitei ainda com o vestido, sem conseguir dormir. No dia seguinte, sábado de manhã, acordei com o telefone tocando. Era Dona Rosa, minha vizinha de loja no centro. Ernestina, minha filha, que coisa linda! Vi as fotos no Facebook, que evento elegante. Você estava uma dama. Parabéns, meu amor. Facebook. Eu nem havia pensado nisso. Corri para o computador da sala e abri a página do evento. Lá estavam as fotos oficiais. Eu, subindo no palco, recebendo o troféu, conversando com autoridades, participando do coquetel. Em todas elas, eu tinha uma expressão que não reconhecia em mim mesma. Era dignidade, era orgulho, era uma mulher que finalmente havia encontrado seu lugar. As fotos já tinham dezenas de comentários, de pessoas me parabenizando, clientes da loja, vizinhos, conhecidos, mensagens carinhosas de apoio e admiração. Era como se uma versão de mim, que eu nem sabia que existia, tivesse sido revelada para o mundo. Carlos desceu para tomar café da manhã por volta das 9 horas. Passou pela mesa do computador, viu as fotos na tela, mas não fez nenhum comentário, nem ao menos me perguntou como havia sido a cerimônia. Carlos, você viu as fotos do evento? Tentei puxar conversa. Vi, respondeu secamente, servindo café para ele mesmo. E o que achou? Achei que foi exatamente o que eu imaginava. Um evento pequenininho, para fazer as pessoas se sentirem importantes. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Ali estavam as evidências do reconhecimento que eu havia recebido, da importância do meu trabalho, da magnitude do evento. E mesmo assim, meu marido insistia em diminuir tudo. Carlos, vai passar uma reportagem sobre mim na televisão nacional. Ah, Ernestina, para de inventar. Televisão nacional não vai perder tempo com lojinha de artesanato. Ele disse isso e saiu para o quintal, deixando-me sozinha na cozinha, engolindo mais uma humilhação. Por volta do meio-dia, Patrícia chegou em casa com João Pedro para o almoço de sábado, como era tradição. Ela parecia estranha, agitada. João Pedro estava mais quieto que o normal, mexendo no celular com uma expressão pensativa. "E aí, mãe? Como foi ontem?" perguntou Patrícia, mas de um jeito artificial, como quem já sabia a resposta. Contei sobre a cerimônia, sobre as pessoas importantes que conheci, sobre a reportagem nacional. Patrícia me ouvia com uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Mãe, você tem certeza de que é rede nacional? Não é só uma TV local?" "Patrícia, a jornalista foi muito clara. É o programa dominical, vai passar para o Brasil inteiro." Foi então que João Pedro levantou os olhos do celular e disse algo que me arrepiou. "Vó, eu vi aqui que o programa que você falou tem audiência de mais de 20 milhões de pessoas todo domingo." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Patrícia e Carlos se entreolharam com uma expressão que nunca havia visto antes. Era como se tivessem acabado de perceber que talvez tivessem cometido um erro ao desprezar minha conquista. Durante o almoço, notei que eles estavam diferentes. Carlos perguntou detalhes sobre a cerimônia que não havia demonstrado interesse em saber na noite anterior. Patrícia queria saber quando exatamente a reportagem seria exibida. João Pedro, pela primeira vez em anos, guardou o celular durante a refeição e prestou atenção na conversa dos adultos. Mas eu já havia percebido o padrão. Eles só estavam interessados agora porque havia números envolvidos. 20 milhões de telespectadores, rede nacional, visibilidade. Não era sobre mim, era sobre o que eu poderia representar para eles. À tarde, mentre eu estava na loja organizando produtos novos que haviam chegado durante a semana, Carlos apareceu com uma expressão que eu não via há tempos. "Ernestina, estive pensando aqui. Talvez eu tenha sido um pouco duro com você ontem." Parei de organizar as cerâmicas e olhei para ele. Talvez esse prêmio seja mesmo mais importante do que eu pensei. E essa coisa da televisão... Bom, se é verdade mesmo, pode ser bom para a loja, não é? Ali estava. Não era um pedido de desculpas sincero. Era cálculo. Ele havia percebido que talvez houvesse algo a ganhar com minha visibilidade. "Pode ser", respondi, voltando a organizar os produtos. A gente podia jantar fora hoje para comemorar. Que tal? Era a primeira vez em meses que Carlos sugeria um jantar fora, coincidentemente no dia seguinte ao meu maior reconhecimento profissional. Naquela noite, no restaurante, observei minha família com outros olhos.
Carlos contou para o garçom que sua esposa havia ganhado um prêmio importante e que sairia na televisão nacional. Patrícia tirou várias fotos minhas para postar nas redes sociais. João Pedro me perguntou se eu conhecia pessoas famosas. Eles estavam orgulhosos, mas não de mim. Estavam orgulhosos do que eu poderia lhes proporcionar em termos de status e visibilidade. Durante a sobremesa, mentre eles conversavam animadamente sobre estratégias de divulgação da reportagem, eu fiquei calada, observando. Havia passado a vida inteira implorando por essa atenção, por esse reconhecimento da minha família. Agora que finalmente o tinha, percebi que chegara tarde demais, porque pela primeira vez na vida eu havia descoberto o que significava ser respeitada por quem eu realmente era. E não havia volta possível para a mulher que aceitava migalhas de consideração das pessoas que supostamente me amavam. Na segunda-feira, a equipe da televisão ligou para acertar os detalhes da gravação. A reportagem seria feita na própria loja, na quinta-feira seguinte. Quando desliguei o telefone, olhei ao redor do meu pequeno império de artesanato e tive uma percepção clara. Aquele espaço que minha família sempre havia desprezado estava prestes a ser visto e admirado por milhões de pessoas. E, de repente, uma pergunta me ocorreu e não saiu mais da minha cabeça. Se eles estavam tão envergonhados da minha loja a ponto de se recusarem a ir numa cerimônia de premiação, como reagiriam quando vissem ela sendo elogiada na televisão nacional? Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. A semana que se seguiu ao prêmio foi estranha, como se eu estivesse vivendo em duas realidades paralelas. De um lado, o mundo exterior me tratava com um respeito que eu nunca havia experimentado. Clientes chegavam à loja mencionando que haviam visto as fotos do evento nas redes sociais. Vizinhos me cumprimentavam na rua com admiração genuína. Outras comerciantes do centro vinham conversar comigo sobre empreendedorismo. Do outro lado, dentro da minha própria casa, era como se nada tivesse acontecido. Carlos voltou à rotina de sempre. Televisão, comentários ácidos sobre tudo, tratando minhas conquistas como se fossem caprichos de mulher sem o que fazer. A diferença era que agora eu estava prestando atenção. Na terça-feira, mientras eu preparava o café da manhã, ele fez um comentário que em outras épocas eu teria deixado passar despercebido. Ernestina, não esquece de comprar pão quando for para a lojinha hoje. Lojinha. Ele continuava usando essa palavra depois de tudo o que havia acontecido. Não era descuido, era proposital. Era a forma dele de me lembrar qual era o meu lugar na visão dele. Carlos, é uma loja mesmo. Não precisa diminuir falando lojinha, respondi, numa calma que me surpreendeu. Ah, agora que ganhou um prêmiozinho já está se achando a grande empresária? Ele disse, sorrindo de um jeito que me deu nojo. Prêmiozinho. Mais uma palavra para diminuir. Mais uma forma de me colocar no meu lugar. Não é um prêmiozinho. É o maior prêmio de empreendedorismo da região. E vai sair na televisão nacional. Falei, tentando manter a compostura. Televisão nacional. Ele repetiu, balançando a cabeça como quem ouve uma piada sem graça. Ernestina, você não acha que está exagerando um pouquinho? Essas coisas de televisão sempre prometem uma coisa e fazem outra. Era como se ele estivesse tentando plantar dúvidas na minha cabeça. Como se quisesse que eu mesma desacreditasse do que havia conquistado. E o mais perturbador era perceber que ele sempre fazia isso. Sempre que eu demonstrava orgulho de alguma coisa, sempre que eu me sentia bem comigo mesma, ele encontrava uma forma de me fazer duvidar. Na quarta-feira, Patrícia apareceu na loja durante a hora do almoço. Isso era incomum, ela raramente visitava a loja durante a semana. Oi, mãe. Como estão os preparativos para a gravação de amanhã? Ela estava diferente, mais atenciosa, mais interessada. Fazia perguntas sobre a reportagem, queria saber que tipo de perguntas a jornalista faria. Se eu tinha preparado algum roteiro. Mãe, você já pensou em reformar um pouquinho a loja antes da gravação? Dar uma repaginada, sabe? Pode ser importante para a imagem. Por que, Patrícia? A loja está bem assim. Não, mãe, não é isso. É que... Bem, vai aparecer na televisão nacional. Tem que causar uma boa impressão. E quem sabe depois da reportagem não aparecem uns investidores interessados? Pode ser uma oportunidade de expandir o negócio. Ali estava. Ela não estava preocupada comigo. Estava preocupada com as oportunidades que minha visibilidade poderia gerar.
Estava calculando possibilidades, pensando em como capitalizar em cima do meu sucesso. Patrícia, a loja sempre foi assim. Os produtos artesanais combinam com um ambiente mais rústico, mais autêntico. Foi exatamente isso que me fez ganhar o prêmio. Eu sei, mãe, mas... Ela hesitou, como se estivesse pensando na melhor forma de dizer algo. Você já pensou que talvez essa seja a oportunidade da família dar uma melhorada na situação financeira? Quero dizer, se você aproveitar essa visibilidade direito, parei de organizar os produtos e olhei para ela. Patrícia, que situação financeira? Vocês têm problemas que eu não sei? Não, mãe, não é isso. É que, bem, com a crise e tudo mais, sempre é bom ter uma renda extra, não é? E se sua loja bombasse mesmo? Ela estava fantasiando com um sucesso que ainda nem havia acontecido. Estava contando com um dinheiro que eu ainda nem sabia se existiria. E o mais doloroso era perceber que ela só estava ali, demonstrando interesse pela primeira vez em anos, porque havia cheirado uma possibilidade de lucro. Minha filha, não vamos nos empolgar. É uma reportagem, não um investimento milionário. Mas, mãe, você tem que pensar grande, aproveitar as oportunidades. Quem sabe não rola até um livro sobre sua história? Ou uma série de palestras? Ela já estava planejando minha vida toda, criando expectativas que eu nem sabia se queria atender. E tudo isso sem nunca ter demonstrado interesse genuíno pelo meu trabalho antes. Naquela noite, durante o jantar, presenciei uma cena que me marcou profundamente. João Pedro estava contando para Carlos sobre um amigo que havia sido selecionado para um programa de intercâmbio. O Gabriel conseguiu a bolsa, vô. Vai ficar 6 meses na Inglaterra estudando. Que legal, moleque. O menino sempre foi inteligente. Vai longe na vida. Carlos demonstrou mais entusiasmo e orgulho por um garoto que mal conhecia do que jamais havia demonstrado por qualquer conquista minha. A diferença no tom de voz, na expressão facial, na forma como ele se engajou na conversa era gritante. Foi nesse momento que comecei a entender que não era sobre o tamanho da conquista, era sobre quem conquistava. Se fosse João Pedro ganhando um prêmio escolar, seria motivo de festa. Se fosse Patrícia conseguindo uma promoção no trabalho, seria motivo de orgulho. Mas se fosse eu, sempre haveria uma forma de diminuir, de relativizar, de transformar em algo menor do que realmente era. Depois do jantar, subi para o quarto com a desculpa de preparar roupas para a gravação do dia seguinte. Mas, na verdade, eu precisava de um momento sozinha para processar tudo o que estava percebendo. Abri o armário e fiquei olhando para minhas roupas, tentando decidir o que vestir para a entrevista. Queria algo que transmitisse seriedade e profissionalismo, algo que mostrasse que eu levava meu trabalho a sério, mesmo que minha família não levasse. Foi quando ouvi vozes vindas da sala. Carlos e Patrícia estavam conversando, mas falavam baixo. Normalmente eu não prestaria atenção, mas algo no tom da conversa me chamou a atenção. Desci alguns degraus da escada, apenas o suficiente para conseguir ouvir sem ser vista. Pai, você acha que essa coisa da televisão é séria mesmo? Sei lá, Patrícia. Sua mãe sempre foi meio fantasiosa. Pode ser que seja, pode ser que não. Porque se for sério mesmo, a gente precisa se organizar. Pode aparecer oportunidade de fazer algum dinheiro em cima disso. Pode ser. Mas você conhece sua mãe. Ela não tem visão de negócio. Se aparecer alguma oportunidade boa, ela vai deixar escapar. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Orientar ela direito. Orientar ela direito. Como se eu fosse uma criança incapaz de tomar decisões. Como se precisasse da supervisão deles para não estragar as coisas. O problema da Ernestina é que ela não pensa grande, continuou Carlos. Fica contente com pouco. Se dependesse dela, ficaria a vida inteira naquela lojinha vendendo bonequinha para turista. Pois é. A gente vai ter que dar uns empurrõezinhos para ela aproveitar essa chance. Empurrõezinhos. Eles estavam planejando me manipular para atender aos interesses deles. Estavam tratando o meu sucesso como se fosse propriedade da família, como se eu fosse apenas o instrumento e eles fossem os verdadeiros beneficiários. Subi para o quarto com as pernas bambas e o coração disparado. Pela primeira vez na vida, eu havia escutado minha família falando sobre mim quando achavam que eu não estava ouvindo. E o que escutei foi devastador. Eles não acreditavam em mim. Mesmo depois do prêmio, mesmo com a reportagem confirmada, eles continuavam achando que eu era fantasiosa, que não tinha visão de negócio, que precisava ser orientada por eles. Pior ainda,
Eles estavam vendo meu sucesso como uma oportunidade para eles, não como uma conquista minha. Estavam calculando formas de se beneficiar, de me manipular, de controlar as decisões que eu tomasse. Sentei na cama e tentei organizar os pensamentos. Quantas vezes isso já havia acontecido? Quantas vezes eles haviam conversado sobre mim dessa forma, planejando como me controlar, como me manter no lugar que eles achavam apropriado? E mais importante, por que eu havia aceito isso por tanto tempo? Na quinta-feira de manhã, acordei com uma sensação estranha. Era o dia da gravação, mas eu não estava nervosa como esperava estar. Estava determinada. Estava pronta para mostrar para o Brasil inteiro quem eu realmente era, independente do que minha família pensasse sobre isso. Tomei um banho demorado, me arrumei com cuidado, escolhi um vestido azul que me dava confiança. Quando desci para tomar café, Carlos estava lendo o jornal como sempre. "Hoje é o grande dia, não é?" disse ele, sem tirar os olhos do jornal. "É sim. Você preparou o que vai falar?" "Vou falar sobre meu trabalho, sobre os 15 anos construindo a loja, sobre as mulheres que eu emprego." Ele murmurou. "Só cuidado para não exagerar muito na história. Esses jornalistas gostam de aumentar as coisas, mas depois pode dar problema." Até no dia da minha grande oportunidade, ele estava tentando me diminuir. Estava sugerindo que eu mentia, que exagerava, que inventava coisas sobre minha própria história. "Carlos, eu vou falar a verdade sobre o que construí. Não tem nada para exagerar." "Tá bom, Ernestina, você que sabe." A equipe da televisão chegou à loja por volta das 10 horas da manhã. Eram 4 pessoas. A jornalista que eu havia conhecido na cerimônia, um cameraman, um técnico de som e uma produtora. Eles se impressionaram com o espaço, com a variedade dos produtos, com o cuidado com que tudo estava organizado. "Dona Ernestina, este lugar é lindo", disse a produtora. "Dá para sentir o carinho e a dedicação em cada detalhe. É exatamente isso que queremos mostrar na reportagem." Eles passaram 2 horas gravando. Filmaram todos os ambientes da loja, os produtos expostos, algumas clientes que apareceram durante a gravação. Fizeram entrevista comigo, com funcionárias, com vizinhos do centro que falaram sobre o impacto positivo da loja na região. Durante a entrevista, a jornalista fez perguntas que me fizeram refletir sobre minha própria trajetória. Ela queria saber sobre os desafios, sobre como eu havia persistido durante momentos difíceis, sobre o que me motivava a continuar. "Foi fácil convencer a família a apoiar seu empreendimento?" ela perguntou em determinado momento. Hesitei por alguns segundos. Poderia ter mentido, inventado uma história bonita sobre apoio familiar, mas decidi falar a verdade. Não foi fácil. Minha família sempre achou que era um hobby, não um negócio sério. Até hoje eles não entendem completamente a importância do que eu faço. A jornalista fez outras perguntas sobre essa questão. E eu me vi falando sobre a dificuldade de ser levada a sério como empreendedora depois dos 50 anos, sobre o preconceito que existe contra negócios comandados por mulheres seniores. Quando a gravação terminou, eu estava exausta, mas realizada. Havia mostrado meu trabalho com orgulho, havia contado minha história com honestidade, havia representado dignamente todas as mulheres que empreendem na maturidade. A reportagem seria exibida no domingo seguinte, durante o programa dominical de maior audiência da televisão brasileira. 20 milhões de pessoas veriam minha loja, ouviriam minha história, conheceriam meu trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para que minha família me visse. Não porque eu precisava da aprovação deles, mas porque finalmente eles entenderiam quem eu realmente era. Mas havia ainda uma última descoberta me esperando. Uma revelação que mudaria para sempre a forma como eu enxergava os últimos 30 anos da minha vida. Na sexta-feira seguinte à gravação, acordei com uma sensação de expectativa misturada com nervosismo. A reportagem seria exibida no domingo, e eu não conseguia parar de pensar em como seria assistir minha própria história na televisão nacional. Era algo que jamais imaginei que aconteceria comigo. Carlos passou o dia fazendo comentários sobre como eu estava agitada por causa da televisão. Disse que eu estava me iludindo se pensasse que minha vida ia mudar depois disso. Ernestina, não fica criando expectativa demais. Essas coisas de televisão duram um dia e todo mundo esquece. Mas dessa vez, seus comentários não me abalaram como antes. Havia algo diferente em mim, uma certeza interior que ele não conseguia mais mexer.
Eu sabia qual era o valor do meu trabalho porque havia sentido o reconhecimento genuíno de pessoas qualificadas para julgar. No sábado à tarde, Patrícia chegou com João Pedro para o tradicional almoço em família. Ela estava ansiosa, fazendo perguntas constantes sobre a reportagem. Mãe, você confirmou direito que é amanhã mesmo? Que horas vai passar? Sim, filha. É amanhã, durante o programa dominical. A jornalista me mandou uma mensagem confirmando. A gente devia convidar uns parentes para assistir junto, sugeriu ela. Fazer um evento, sabe? Chamar tia Marlene, primo Roberto. Era interessante como agora ela queria transformar minha conquista num evento social. As mesmas pessoas que haviam se recusado a ir numa cerimônia de premiação agora queriam fazer festa para assistir à reportagem. Não precisa, Patrícia, vamos assistir em família mesmo. Mas mãe, é uma oportunidade única. A gente podia aproveitar para... Para quê, filha? Ela hesitou, como se não soubesse como explicar sem parecer interesseira. Para celebrar sua conquista, mostrar que a família está orgulhosa. Orgulhosa. A palavra soou falsa saindo da boca dela. Durante o almoço, João Pedro estava mais falante que o normal. Fez várias perguntas sobre a gravação. Queria saber se eu tinha ficado nervosa, se os jornalistas eram simpáticos. Era a primeira vez em anos que ele demonstrava interesse genuíno por algo relacionado a mim. Vó, os caras da minha turma ficaram impressionados quando eu contei que você ia aparecer na TV Nacional. Disseram que é muito difícil chegar lá. Até os amigos adolescentes dele reconheciam a importância da conquista. Por que tinha sido tão difícil para minha própria família fazer o mesmo? Depois do almoço, Carlos foi deitar para o cochilo de sempre. João Pedro voltou para o celular. Patrícia ficou me ajudando a organizar a cozinha, mas estava estranha, como se quisesse falar alguma coisa, mas não soubesse como começar. Mãe, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, filha. Você não acha que está na hora de pensar em expandir o negócio? Contratar mais gente? Abrir outras lojas? Por que, Patrícia? Não sei. Com toda essa visibilidade, pode aparecer oportunidade. E você não está mais nova, né? Tem que aproveitar enquanto tem energia. Não está mais nova. Como se fosse um defeito ter 59 anos. Como se eu tivesse prazo de validade para ser bem-sucedida. Patrícia, eu gosto da loja do jeito que está. Não quero transformar isso numa coisa grande demais para eu dar conta. Mas, mãe, você tem que pensar no futuro. E na família também. Se você conseguir fazer uma grana boa com isso, ali estava de novo. A família. O dinheiro. Como se meu sucesso existisse para beneficiar outros, não para realizar meus próprios sonhos. Filha, vamos ver primeiro como as coisas se desenrolam depois da reportagem, tá bom? Ela assentiu, mas percebi que não estava satisfeita com minha resposta. Domingo chegou com um frio na barriga que eu não sentia há décadas. A reportagem seria exibida às 17h30, durante o programa dominical mais assistido do país. Durante o dia, recebi várias mensagens de clientes e conhecidos dizendo que estavam ansiosos para assistir. Dona Rosa, minha vizinha de loja, ligou 3 vezes para confirmar o horário. Algumas ex-funcionárias entraram em contato para parabenizar. Carlos passou o dia inteiro reclamando que eu estava elétrica por causa da televisão. Disse que estava com dor de cabeça e que talvez nem conseguisse assistir. Se você não quiser assistir, problema seu, respondi, pela primeira vez sem me importar com a reação dele. Às 17h15, estávamos todos na sala. Eu, Carlos, Patrícia, Henrique e João Pedro. A atmosfera estava tensa, como se estivéssemos assistindo a algo constrangedor em vez de uma conquista. Quando a reportagem começou, eu me vi na telinha e não acreditei. Era realmente eu ali, falando com propriedade sobre meu trabalho, mostrando minha loja com orgulho, sendo tratada como uma empresária de verdade. A matéria durou 8 minutos completos. Mostraram a loja inteira, entrevistaram clientes que falaram sobre a qualidade dos produtos, mostraram as mulheres que eu empregava contando como o trabalho havia transformado suas vidas. O apresentador fez comentários elogiosos sobre empreendedorismo na terceira idade e sobre a importância de preservar tradições culturais. Quando terminou, fiquei em silêncio esperando alguma reação da família. Carlos apenas murmurou, "Ficou legal", e mudou de canal. Patrícia disse, "Que legal, mãe", num tom monocórdico e voltou a mexer no celular. João Pedro falou, "Massa, vó",
e saiu da sala. Era isso. 8 minutos na televisão nacional, minha história contada para 20 milhões de pessoas, e minha família reagiu como se tivesse assistido a um comercial de margarina. Meu telefone começou a tocar. Vizinhos, clientes, conhecidos ligando para parabenizar. Dona Rosa chorou ao telefone dizendo que estava orgulhosa de me conhecer. Uma ex-funcionária disse que havia mostrado para a família inteira, que todos ficaram emocionados. Durante as 2 horas seguintes, recebi mais de 30 ligações e dezenas de mensagens. Pessoas que eu nem imaginava que me conheciam entraram em contato para elogiar a reportagem. Foi avassalador e emocionante ao mesmo tempo, mas minha família permaneceu em silêncio. Ninguém comentou sobre as ligações, ninguém demonstrou curiosidade sobre a repercussão. Era como se nada tivesse acontecido. Na segunda-feira de manhã, a loja estava lotada desde cedo. Pessoas que nunca haviam entrado ali apareceram para conhecer, para comprar, para conversar comigo. Várias disseram que haviam visto a reportagem e ficaram impressionadas com minha história. Durante a tarde, uma senhora que eu não conhecia se aproximou de mim. A senhora é Dona Ernestina? Vi a reportagem ontem e fiquei muito emocionada. A senhora é um exemplo para todas nós, mulheres que às vezes achamos que é tarde demais para realizar nossos sonhos. Ela começou a chorar e me abraçou. Disse que havia se separado recentemente, aos 55 anos, e estava com medo de recomeçar a vida sozinha. Ver minha história na televisão havia lhe dado coragem. Momentos como esse estavam acontecendo constantemente. Mulheres me procurando para conversar, para pedir conselhos, para dizer que se inspiraram na minha trajetória. Eu estava impactando vidas de formas que jamais imaginei possível. Mas em casa, o silêncio continuava. Carlos não fez nenhum comentário sobre o movimento na loja, sobre as ligações que eu continuava recebendo, sobre nada relacionado à reportagem. Era como se tivesse decidido ignorar completamente tudo o que estava acontecendo. Na terça-feira à noite, quando cheguei em casa, encontrei Carlos e Patrícia conversando na cozinha. Quando me viram, mudaram de assunto rapidamente. "Do que vocês estavam falando?" perguntei. "Nada demais", respondeu Carlos. "Só conversando sobre uns problemas do Henrique no trabalho." Mas alguma coisa na expressão de ambos me disse que não era sobre Henrique que eles estavam conversando. Na quarta-feira, decidi fazer uma coisa que nunca havia feito antes: fuçar no celular de Carlos. Não sei o que me deu aquela coragem, aquela curiosidade. Talvez fosse intuição. Talvez fosse apenas o resultado de tantas pequenas desconfianças acumuladas. Ele havia saído para comprar cigarro e esqueceu o telefone na mesa da sala. Peguei rapidamente e comecei a mexer. Não sabia direito o que procurava, mas tinha certeza de que encontraria alguma coisa. Abri o WhatsApp e fui direto no grupo da família dele, onde estavam os irmãos e cunhadas. Comecei a ler as mensagens dos últimos dias e meu mundo desabou. Domingo, logo depois da reportagem. Carlos: "Assistiram aí a Ernestina na TV?" Irmão dele: "Vi sim, cara, que coisa. Tua mulher virou celebridade, ha 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 ha." Carlos: "Ela tá se achando demais. Não aguento mais ouvir falar dessa lojinha." Cunhada: "Mas pelo menos pode render uma grana, né? Vi que a loja estava cheia hoje." Carlos: "Se ela souber aproveitar, né? Mas conhecendo a Ernestina..." Continuei lendo, com as mãos tremendo. Segunda-feira. Carlos: "A loja dela está um circo desde ontem. Um monte de gente querendo conhecer a empresária famosa." Irmão: "E ela tá ganhando bem?" Carlos: "Não sei. Ela não me conta essas coisas. Mas conhecendo ela, deve estar dando o troco errado de tão nervosa." Todos riram com emojis. Cunhada: "Coitada da Ernestina. Deve estar achando que virou a Silvio Santos." Terça-feira. Irmão: "E aí, como está a celebridade?" Carlos: "Insuportável. Não para de contar das ligações que recebe, das pessoas que vão na loja. Parece uma adolescente." Cunhada: "Pelo menos vocês podem se aposentar com a grana da loja agora. Ha ha ha." Carlos: "Tomara. Mas ela é muito cabeça dura. Não aceita sugestão de ninguém." Minha visão começou a ficar turva. Continuei lendo, masoquistamente, querendo ver até onde ia a humilhação. Encontrei uma conversa privada entre Carlos e o irmão dele, de algumas semanas atrás. Carlos: "Minha mulher inscreveu a lojinha dela num prêmio de empreendedorismo. Tá achando que vai ganhar." Irmão: "Ha ha ha, que coisa. E tem chance?" Carlos: "Sei lá. Espero que não.
senão ela vai ficar impossível. Irmão, por quê? Carlos, ela já se acha demais por causa dessa loja. Se ganhar um prêmio então... E depois? Irmão, e aí, ela ganhou o prêmio? Carlos, ganhou, não estou acreditando. Irmão, sério? E agora? Carlos, agora vou ter que aturar ela se achando a grande empreendedora brasileira. Irmão, pelo menos pode render uma grana. Carlos, se ela não fizer alguma burrada. Mas você conhece mulher. Não sabe aproveitar a oportunidade. Mais mensagens. Irmão, tu não vai na cerimônia do prêmio dela? Carlos, nem morto, não vou me humilhar numa palhaçada dessas. Irmão, kaká cara, mas é tua mulher. Carlos, exatamente por isso. Conheço ela há 30 anos. Sei que tipo de coisa é. Sentei na cadeira da sala com o celular na mão, chorando em silêncio. 30 anos de casamento e meu marido estava debochando de mim nas costas para a família inteira, chamando minha conquista de palhaçada, apostando que eu não saberia aproveitar minha própria oportunidade. Mas as mensagens não paravam. Encontrei um grupo onde estavam Carlos, Patrícia e Henrique. Patrícia, pai, você acha que essa coisa da TV pode render mesmo alguma coisa para a mamãe? Carlos, se ela não for burra, sim. Henrique, mas como a gente faz para ela não fazer besteira? Carlos, vai ter que orientar ela. Vocês sabem como ela é. Sonhadora, não tem visão de negócio. Patrícia, pois é. A gente vai ter que ficar de olho. Henrique, quem sabe rola até uma aposentadoria mais confortável para todo mundo. Carlos, tomara. Cansei de ficar dependendo da minha aposentadoria mixuruca. Eles estavam planejando meu futuro. Estavam falando sobre me orientar, me controlar, garantir que eu tomasse as decisões certas para beneficiá-los. E o pior, falavam como se eu fosse incapaz, como se precisasse da tutela deles para não fazer besteira. Tinha ainda mais. Uma conversa entre Patrícia e uma prima dela. Prima, vi sua mãe na TV, que orgulho. Patrícia, pois é, ela está nas nuvens. Prima, imagino, deve estar super feliz. Patrícia, feliz demais, está insuportável, não fala de outra coisa. Prima, mas Patrícia, é normal, é uma conquista grande. Patrícia, eu sei, mas você conhece minha mãe, sempre foi meio dramática. Qualquer coisa vira o acontecimento do século. Dramática, insuportável, nas nuvens. Era assim que minha própria filha falava de mim quando achava que eu não estava ouvindo. Li mais algumas mensagens, cada uma como uma facada. Descobri que eles tinham até apostado quanto tempo a loja duraria quando eu comecei, 15 anos atrás. Carlos havia apostado 2 anos, Patrícia, 3. Todos erraram. Descobri que eles sempre falaram mal da loja para outros parentes, sempre minimizaram meu trabalho, sempre me descreveram como uma mulher entediada que havia inventado um hobbyzinho para se manter ocupada. Coloquei o celular de volta no lugar exato onde Carlos havia deixado e subi para o quarto. Tranquei a porta e chorei como não chorava há anos. Mas não era só tristeza, era raiva, uma raiva que eu nunca havia sentido antes. 30 anos sendo humilhada nas minhas costas. 30 anos sendo descrita como dramática, sonhadora, sem visão de negócio. 30 anos tendo meus sonhos ridicularizados pelas pessoas que supostamente me amavam. E o mais revoltante, agora que eu havia provado meu valor, agora que havia conquistado reconhecimento nacional, eles queriam controlar meu sucesso. Queriam se beneficiar da mesma loja que sempre desprezaram. Quando Carlos voltou da rua, eu estava na cozinha preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo havia mudado para sempre. Eu havia descoberto quem minha família realmente era quando pensava que eu não estava vendo. E pela primeira vez na vida, eu estava com raiva de verdade. Uma raiva limpa, justificada, libertadora. A pergunta agora era: o que eu ia fazer com essa informação? Nas 2 semanas que se seguiram à descoberta das mensagens, vivi numa estranha dualidade. Por fora, mantinha a mesma rotina de sempre. Loja, casa, conversas superficiais com a família. Por dentro, uma revolução silenciosa estava acontecendo. A raiva inicial havia se transformado em algo mais poderoso. Determinação fria e calculada. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que precisava fazer. E dessa vez, ninguém ia me convencer do contrário. A reportagem havia gerado um movimento na loja que eu jamais imaginei possível.
Todos os dias apareciam pessoas novas, não apenas para comprar, mas para conhecer minha história. Várias eram mulheres da minha idade que se identificavam com minha trajetória. Foi numa quinta-feira que recebi uma ligação que mudaria tudo. Dona Ernestina? Aqui é Marina Santos, consultora empresarial de São Paulo. Vi sua reportagem na televisão e gostaria de conversar com a senhora sobre algumas oportunidades. Marcamos uma conversa por videochamada para a tarde seguinte. Não contei nada para a família. Pela primeira vez em 30 anos, decidi guardar uma informação importante só para mim. Marina era uma mulher de aproximadamente 40 anos, muito elegante e profissional. Representava um grupo de investidores interessados em marcas brasileiras de artesanato com potencial de crescimento nacional. Dona Ernestina, sua marca tem algo que não se compra: autenticidade. Em 15 anos, a senhora construiu uma reputação sólida, uma equipe fiel, um produto diferenciado. Isso tem valor no mercado. Ela me explicou que havia duas possibilidades: licenciar minha marca para uma rede de lojas especializadas em artesanato brasileiro, ou vender a marca completamente para um grupo que queria expandir nacionalmente, mantendo a qualidade e os valores originais. No primeiro caso, a senhora continuaria como consultora e receberia royalties mensais vitalícios. No segundo, seria um valor à vista significativo e a senhora ficaria livre para fazer o que quiser. Os números que ela mencionou me deixaram em choque. Mesmo na opção de licenciamento, eu receberia mais por mês do que Carlos ganhava de aposentadoria. Na venda completa, o valor seria suficiente para eu viver confortavelmente pelo resto da vida, sem precisar depender de ninguém. Preciso pensar, disse, tentando manter a compostura. Claro, mas Dona Ernestina, oportunidades como essa não aparecem sempre. O mercado de artesanato está aquecido agora, especialmente depois da sua exposição nacional. Naquela noite, deitei ao lado de Carlos, ouvindo ele roncar, e pela primeira vez em muito tempo, sorri. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. No fim de semana, recebi outras duas propostas similares. Aparentemente, minha reportagem havia chamado a atenção de várias empresas do ramo. Uma delas era de uma marca internacional que queria incluir produtos brasileiros autênticos no portfólio. Segunda-feira pela manhã, tomei uma decisão. Liguei para a Marina e marquei uma reunião presencial em São Paulo para quinta-feira. Ia conhecer os investidores pessoalmente e, se tudo fosse como ela havia explicado, fecharia negócio. Disse para a família que ia viajar para São Paulo para resolver umas questões da loja. Carlos resmungou algo sobre não entender por que você precisa viajar por causa de lojinha, mas não fez mais perguntas. A viagem para São Paulo foi reveladora. Marina me levou para conhecer outras lojas da rede, mostrou como funcionava a tal operação, me apresentou para artesãos que haviam licenciado suas marcas e estavam muito satisfeitos. Dona Ernestina, a diferença é que a senhora não seria apenas mais um fornecedor. Sua história, sua personalidade faz parte do produto. É isso que as pessoas querem comprar hoje: autenticidade. Os investidores me trataram com um respeito que eu nunca havia sentido. Faziam perguntas sobre minha visão de negócio, queriam saber minha opinião sobre expansão, me consultavam sobre detalhes de produção. Era como se eu fosse uma especialista, não uma mulher que fazia bonequinhas. Depois de 2 reuniões e muito papelório, fechei o negócio. Optei pela venda completa da marca. O valor era suficiente para comprar um apartamento confortável e ainda sobrar o suficiente para eu viver independente pelo resto da vida. O mais interessante era a cláusula que eles incluíram no contrato. Eu continuaria como embaixadora da marca por 2 anos, fazendo aparições em eventos e entrevistas, recebendo um valor adicional por isso. Minha imagem estava associada ao produto de forma positiva. Voltei para casa na sexta-feira à noite com o contrato assinado e um cheque no valor de R$700 mil. Carlos estava assistindo televisão quando cheguei. E aí, como foi a viagem? Foi boa, respondi, guardando os documentos na bolsa. Resolvi umas questões da loja. Ele nem perguntou que questões eram. Durante o fim de semana, comecei a colocar meu plano em prática. Pesquisei apartamentos para alugar, visitei alguns online, entrei em contato com uma corretora de confiança. Na segunda-feira, enquanto Carlos estava no médico fazendo exames de rotina, recebi a visita da corretora em casa. Escolhi um apartamento de 2 quartos numa área nobre da cidade, perto de um shopping, com academia e área de lazer.
um lugar onde eu poderia ter a paz que sempre quis. Quando a senhora gostaria de fazer a mudança? Perguntou a corretora. O mais rápido possível. Assinei o contrato de locação, paguei 3 meses adiantados e agendei a mudança para sábado seguinte. Uma semana para organizar toda a minha vida. Durante essa semana, agi com uma frieza que me surpreendeu. Separei minhas roupas, meus objetos pessoais, meus documentos. Escolhi os móveis que levaria. Apenas os que tinham valor sentimental para mim. O resto ficaria para a família descobrir o que fazer. Na quarta-feira, recebi uma ligação de Patrícia. Mãe, o pessoal da loja disse que você não estava aparecendo lá direito. Está tudo bem? Está sim, filha. Só resolvendo umas questões. Que questões, mãe? Questões minhas, Patrícia. Não se preocupe. Percebi que ela estava curiosa, mas não insistia em explicar. Pela primeira vez na vida, eu tinha segredos e estava gostando da sensação. Na quinta-feira, Carlos fez um comentário que me deu uma satisfação especial. Ernestina, essa sua lojinha está rendendo bem depois da televisão, não está? Por que você pergunta? Ah, sei lá. Você anda diferente, mais confiante. Confiante. Era isso mesmo. Eu estava confiante porque finalmente havia tomado o controle da minha própria vida. Pode ser, respondi sorrindo. Na sexta-feira à tarde, recebi uma ligação de João Pedro. Vó, minha mãe está dizendo que você está estranha. Que aconteceu alguma coisa. Nada aconteceu, meu amor. Sua avó só está organizando algumas coisas na vida dela. Mas, vó, você está bem? A pergunta me emocionou. Era a primeira vez em muito tempo que alguém da família parecia genuinamente preocupado comigo, não com o que eu poderia fazer por eles. Estou ótima, João Pedro. Melhor do que há anos. Sábado de manhã, enquanto Carlos tomava café, sentei ao lado dele na mesa da cozinha. Carlos, preciso te contar uma coisa. Fala. Vendi a loja. Ele quase engasgou com o café. Como assim vendeu a loja? Vendi a marca, o ponto, tudo. Para uma empresa de São Paulo. Mas, Ernestina, como você foi fazer uma coisa dessas sem me consultar? Essa pergunta me fez rir por dentro. 30 anos me desprezando e agora queria ser consultado. Carlos, era uma decisão minha. A loja sempre foi minha. Mas somos casados. Essas coisas se discutem em família. Família? Repeti. Como o que você fez quando me recusei a ir na cerimônia de premiação? Você me consultou? Ele ficou sem resposta. Quanto você conseguiu? Perguntou. E foi nessa pergunta que eu percebi que ele só estava preocupado com o dinheiro. O suficiente para eu viver independente. Nesse momento, Patrícia chegou para o almoço de sábado. Quando Carlos contou sobre a venda da loja, ela ficou em pânico. Como assim, mamãe? Você vendeu sem falar com ninguém? Falei que ia resolver questões da loja. Mas a gente achava que era sobre fornecedores essas coisas, não sobre vender tudo. Patrícia, quem que mostrou interesse pela loja antes dela aparecer na televisão? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela. Ela abaixou a cabeça. Então agora que ela tem valor, vocês acham que tem direito de opinar? O silêncio foi constrangedor. Mãe, e agora? Qual é o seu plano? Perguntou Patrícia, tentando soar preocupada. Meu plano é me mudar para um apartamento e viver minha vida em paz. Se mudar? Carlos se levantou da cadeira. Como assim se mudar? Comprei um apartamento. Me mudo hoje à tarde. O que se seguiu foi um festival de hipocrisia que me deu nojo e satisfação ao mesmo tempo. Carlos gritou que eu estava louca, que estava jogando fora um casamento de 30 anos. Patrícia chorou dizendo que não entendia por que eu estava fazendo aquilo com a família. João Pedro, que havia chegado no meio da discussão, apenas perguntou: Vó, a senhora não está feliz aqui? Era a única pergunta honesta que havia sido feita. Não, meu amor. Não estou feliz aqui há muito tempo. Ernestina, vamos conversar direito, disse Carlos, tentando usar um tom de voz que não me enganou. Você não pode tomar decisões importantes assim, no impulso. Carlos, não foi impulso. Eu pensei muito bem. Mas você vai jogar fora a nossa família? Que família, Carlos? Perguntei, sentindo uma raiva subindo. A família que debochou do meu trabalho nas minhas costas? A família que apostou quanto tempo minha loja duraria? A família que chamou minha conquista de palhaçada? O silêncio que se seguiu foi revelador. Eles sabiam que eu sabia. Mãe, como você... Começou Patrícia. Como eu soube? Não importa como eu soube.
Importa que durante todos esses anos vocês me humilharam pelas costas enquanto fingiam me apoiar. Patrícia começou a chorar. Mãe, a gente pode conversar, explicar. Explicar o quê, Patrícia? Explicar por que você falou para sua prima que eu estava insuportável depois da reportagem? Explicar por que seu pai disse para a família inteira que eu não tenho visão de negócio? Carlos ficou vermelho. Ele sabia que havia sido pego. Ernestina, você está sendo dramática. Dramática? Ri. Está vendo? Mesmo agora você não consegue parar de me diminuir. Às 14 horas em ponto, a empresa de mudanças chegou. Eu havia contratado um serviço completo. Eles embalaram tudo que eu havia separado e levaram para o apartamento novo. Durante as 3 horas que durou a mudança, minha família ficou me observando em silêncio, como se não conseguissem acreditar que eu realmente estava indo embora. Quando o último móvel saiu de casa, eu me virei para eles. Qualquer coisa, vocês têm meu telefone, mas quero que saibam que só vou manter contato se for baseado em respeito mútuo. Carlos tentou uma última cartada. E se eu quiser me separar? Você pensou nisso? Carlos, você pode fazer o que quiser. A casa está quitada, é sua. A aposentadoria é sua. Eu só quero minha paz. Saí de casa carregando apenas uma bolsa com documentos e uma mala com roupas para os primeiros dias. Quando cheguei no apartamento novo, sentei no sofá que os moços da mudança haviam acabado de colocar na sala e chorei. Mas não era tristeza, era alívio. Pela primeira vez em 30 anos, eu estava em casa. Minha casa, onde ninguém ia me diminuir, me humilhar ou me desrespeitar. Liguei para a Dona Rosa, minha vizinha de loja, e contei tudo. Ela chorou comigo pelo telefone. Ernestina, minha filha, você foi corajosa. Nem toda mulher da nossa idade tem coragem de recomeçar. Naquela noite, deitei na minha cama nova, no meu quarto novo, na minha vida nova. E pela primeira vez em décadas, dormi em paz. A vingança silenciosa havia sido perfeita. Eles achavam que iam controlar meu sucesso, se beneficiar dele, me manipular. Em vez disso, eu havia usado minha conquista para comprar minha liberdade. A mulher que achavam que era dramática e sem visão de negócio, havia planejado sua independência com a frieza de uma executiva. A lojinha que desprezaram havia me dado a chave para uma vida nova. E o melhor de tudo, eu havia feito isso sozinha, sem precisar humilhar ninguém publicamente, sem criar escândalo, sem rebaixar meu nível. Simplesmente havia escolhido a mim mesma. E essa escolha valia mais do que qualquer vingança. 6 meses depois da mudança, acordo todas as manhãs com uma sensação que demorei para conseguir nomear: paz. É estranho como a gente se acostuma com o barulho constante da tensão que nem percebe o silêncio quando ele finalmente chega. Meu apartamento se tornou meu refúgio perfeito. 2 quartos, uma sala ampla com varanda que dá para um jardim interno, uma cozinha onde posso fazer meus chás sem ouvir reclamações sobre estar gastando muito gás. Acordo quando quero, tomo café da manhã, lendo o jornal em paz. E pela primeira vez em décadas, o silêncio é confortável, não constrangedor. A empresa que comprou minha marca cumpriu tudo o que prometeu. Os produtos Ernestina Beltrão agora estão em 52 lojas espalhadas pelo Brasil. E eu recebo relatórios mensais sobre as vendas. É surreal ver bonecas de pano que eu costumava fazer na mesa da minha cozinha sendo vendidas em shopping centers de São Paulo e Rio de Janeiro. Como embaixadora da marca, faço 2 ou 3 aparições por mês. Já participei de feiras de artesanato, dei entrevistas para revistas femininas e até palestrei num evento sobre empreendedorismo na terceira idade. A cada aparição, me sinto mais segura, mais dona da minha própria história. O dinheiro da venda me deu uma independência que nunca sonhei ter. Pago minhas contas, viajo quando tenho vontade, compro o que preciso sem ter que dar satisfação para ninguém. Mas mais importante que a segurança financeira é a segurança emocional. Sei que ninguém vai me criticar por gastar dinheiro com algo que me dá prazer. Mês passado, fiz uma viagem para Ouro Preto que estava sonhando há anos. 5 dias conhecendo ateliês de artesãos locais, comprando peças para decorar o apartamento, conversando com pessoas que entendem o valor do trabalho manual. Voltei renovada, inspirada, cheia de planos para um novo projeto pessoal. É engraçoso como a vida se reorganiza quando a gente remove as pessoas tóxicas dela.
Minha agenda social agora é mais rica do que nunca. Faço parte de um grupo de mulheres empreendedoras que se reúne quinzenalmente para trocar experiências. São mulheres como eu, que construíram negócios depois dos 50, que entenderam que idade é apenas um número quando se trata de realizar sonhos. Dona Márcia, a confeiteira que conheci na cerimônia de premiação, se tornou uma amiga próxima. Almoçamos juntas toda terça-feira e sempre saímos desses encontros energizadas, trocando ideias sobre novos projetos, dividindo as conquistas e também as dificuldades. Foi através dela que conheci Antônio, um viúvo de 65 anos que tinha uma pequena editora especializada em biografias de empreendedores brasileiros. Quando Márcia nos apresentou, ele disse que já conhecia minha história através da reportagem na televisão. Dona Ernestina, sua trajetória tem tudo para virar um livro inspirador, ele disse no nosso primeiro encontro. Não é só sobre empreendedorismo, é sobre recomeço, sobre ter coragem de escolher a si mesma. Começamos a nos ver regularmente para discutir a possibilidade do livro, mas logo descobrimos que tínhamos muito mais assuntos em comum. Antônio é um homem gentil, educado, que me trata com o respeito que merecia ter recebido há décadas. Não sei se vai virar romance, nem me preocupo com isso. É bom ter alguém que admira minha história, que valoriza minha inteligência, que me ouve falar dos meus planos sem tentar me desencorajar. A diferença mais marcante entre minha vida atual e a anterior é que agora eu existo como pessoa, não apenas como função. Durante 30 anos eu era a esposa do Carlos, a mãe da Patrícia, a avó do João Pedro. Agora eu sou Ernestina Beltrão, empreendedora, palestrante, mulher independente. As pessoas me conhecem pelo que eu construí, não por quem eu acompanho. Claro que a família tentou reaproximação várias vezes. Carlos ligou na primeira semana depois da mudança, dizendo que podia conversar sobre a situação se eu parasse com essa birra. Mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava que minha decisão era capricho. Patrícia tentou uma abordagem diferente. Apareceu no apartamento um mês depois da mudança, com os olhos vermelhos, dizendo que sentia minha falta, que a família não estava completa sem mim. Quase acreditei na sinceridade dela, até ela mencionar que Henrique estava passando por dificuldades no trabalho e que uma ajudinha seria bem-vinda. Patrícia, se você precisa de ajuda financeira, posso emprestar um valor, mas com contrato, prazo e juros, como um banco faria. A expressão de choque no rosto dela foi reveladora. Ela esperava que eu desse dinheiro como sempre fiz, sem questionar, sem cobrar. A ideia de formalizar um empréstimo como se ela fosse qualquer pessoa não havia passado pela cabeça dela. Mãe, mas somos família. Exato. E família se respeita. Família não fala mal pelas costas. Família apoia as conquistas uma da outra. Ela saiu sem aceitar o empréstimo e não voltou mais com pedidos financeiros. João Pedro foi o único que conseguiu manter uma relação genuína comigo. Ele me visita a cada 15 dias, sempre no sábado de tarde. Tomamos café, conversamos sobre os estudos dele, sobre os planos para a faculdade. Percebi que, longe da influência dos pais, ele é um garoto inteligente e sensível. Vó, posso fazer uma pergunta? Ele me disse numa dessas visitas. Claro, meu amor. A senhora está feliz? Muito feliz, João Pedro. Mais feliz do que estive em muito tempo. Então a senhora fez certo. Meu professor de filosofia sempre diz que a gente tem que escolher nossa própria felicidade, que ninguém pode fazer isso por nós. A maturidade dele me surpreende. Aos 17 anos, ele já entendeu algo que me levou 59 anos para aprender. Um episódio que me marcou aconteceu há 2 semanas. Estava saindo do supermercado quando encontrei uma antiga vizinha, Dona Carmen. Ela sempre foi fofoqueira, daquelas que vive comentando a vida alheia. Ernestina, soube que você se separou do Carlos. Que tristeza, né? Tantos anos de casamento. Não me separei, Dona Carmen. Apenas escolhi viver sozinha. Ah, mas é a mesma coisa. E na sua idade, deve ser difícil recomeçar. Na verdade, está sendo a melhor fase da minha vida. Ela ficou sem palavras. Não conseguia entender como uma mulher da minha idade podia estar feliz morando sozinha, sem marido para cuidar, sem família para servir. Mas você não sente falta da companhia? Sinto falta de companhia boa. Companhia ruim é pior que solidão. A frase ficou ecoando na minha cabeça depois que nos despedimos.
Companhia ruim é pior que solidão. É uma verdade que demorei décadas para aceitar. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva da minha família. Sinto pena. Eles perderam a oportunidade de ter uma relação genuína comigo, de se orgulharem de verdade das minhas conquistas, de construírem memórias positivas juntos. Escolheram o desdém, a manipulação, a falsa superioridade. E agora colhem os frutos dessa escolha. Carlos ainda me liga ocasionalmente, sempre com alguma reclamação sobre dinheiro, sobre solidão, sobre como a vida está difícil. Eu escuto com educação e dou conselhos práticos quando ele pede. Não guardo rancor, mas também não sinto obrigação de resolver os problemas que ele criou. Patrícia tenta manter contato através de João Pedro, mandando recados sobre reuniões familiares, aniversários, datas especiais. Eu participo quando tenho vontade, mas estabeleci limites claros. Não aceito comentários sobre minha vida pessoal, não discuto questões financeiras. E se alguém tentar me diminuir ou me desrespeitar, eu vou embora. A grande ironia é que agora, depois que construí minha independência, eles finalmente demonstram respeito. Carlos não faz mais comentários depreciativos sobre meu trabalho. Patrícia não tenta mais me dar conselhos sobre como administrar minha vida. É como se tivessem entendido que perderam o direito de me tratar mal quando perderam o poder de me controlar. Semana passada, recebi um convite para participar de um documentário sobre mulheres que empreendem na terceira idade. Será produzido por uma emissora educativa e exibido em universidades como material de estudo sobre gerontologia e empreendedorismo. Quando contei para Antônio, ele sorriu e disse: "Ernestina, você virou um símbolo de coragem para muitas mulheres." Símbolo. Quem diria que a mulher que era chamada de dramática e fantasiosa pela própria família se tornaria símbolo de alguma coisa positiva? O documentário será gravado mês que vem. Vão filmar meu apartamento, minha rotina, minhas palestras. Quero mostrar que é possível recomeçar aos 60, que idade não é impedimento para ser feliz, que nunca é tarde demais para escolher a si mesma. Ontem à noite, estava na varanda tomando chá e observando as luzes da cidade quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Alô, dona Ernestina? Aqui é Cláudia de Recife. Vi sua reportagem na televisão há uns meses e desde então venho juntando coragem para ligar. Tenho 55 anos, acabei de me separar de um casamento de 28 anos, onde eu era tratada como empregada. Queria um conselho sobre como recomeçar. Conversamos por mais de 1 hora. Contei minha história. Dei dicas práticas sobre independência financeira, sobre como reconstruir a autoestima. Quando desligamos, senti uma gratidão imensa por ter passado por tudo que passei. Minha dor havia se transformado em ferramenta para ajudar outras mulheres. Hoje, acordei sabendo exatamente qual é meu próximo projeto. Vou escrever um livro, não só sobre empreendedorismo, mas sobre libertação pessoal na maturidade. Quero contar para outras mulheres que é possível escolher a si mesma, mesmo depois de décadas servindo aos outros. O livro vai se chamar Nunca é Tarde para Ser Feliz, a história de uma mulher que escolheu a si mesma. Antônio já se ofereceu para ser meu editor e tenho certeza de que será um projeto especial. Quando penso na Ernestina de 6 meses atrás, aquela mulher que implorava por migalhas de reconhecimento da própria família, sinto uma ternura misturada com orgulho. Ela não sabia, mas já carregava dentro de si a força necessária para essa transformação. A loja que era desprezada como lojinha virou marca nacional. A mulher que era chamada de dramática virou palestrante respeitada. A fantasiosa realizou sonhos que nem sabia que tinha direito de sonhar. Mas a maior conquista não foi o sucesso profissional ou a independência financeira. A maior conquista foi descobrir que eu sempre fui suficiente, que não precisava da aprovação de ninguém para ter valor, que minha felicidade não dependia de ser aceita por pessoas que não sabiam me valorizar. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher serena, confiante, realizada. Vejo alguém que teve coragem de escolher a própria felicidade, mesmo quando isso significou deixar para trás tudo o que conhecia. E pela primeira vez na vida, estou completamente em paz comigo mesma. A vingança mais doce foi simplesmente ser feliz. E isso ninguém pode tirar de mim. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui.
Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.